Olá, meu amigo, minha amiga, todos bem? Vamos lá, chegamos ao último vídeo dessa série. Esse vídeo, o último, é tão importante quanto o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante, né? E este vídeo vai fechar toda a série. Agora, você que já chegou até aqui assistindo todos, nem teria necessidade mais de assistir este. Por quê? Porque o fechamento já vem sendo dado a cada vídeo. Mas é bom que você esteja aqui, tá certo? Nós paramos no último vídeo sobre o tema a decisão do homem, você se lembra, né? Poderia ser dito que tudo isso está muito bem, mas o Criador poderia primeiro ter prevenido o homem de ser um pecador. E então o problema que se seguiu à queda do homem poderia ter sido o quê? Evitado, certo? Poderia se pensar assim. Afinal de contas, o Criador criou o homem e conhecia o seu potencial. Certamente ele poderia ter feito com que as coisas tomassem outro rumo? Poderia. É-nos permitido dizer que o Criador poderia ter evitado a queda e evitado assim todos esses problemas, mas que não nos é permitido dizer deveria tê-lo feito. Pensando um pouco com cuidado, irá nos ajudar a resolver o problema. O homem tem a capacidade de tomar decisões. Isto é uma coisa boa ou ruim? É boa ou ruim? O que você acha? Eu nunca encontrei ninguém que preferisse o contrário. A alternativa colocaria o homem no mesmo nível intelectual que os outros animais da criação, totalmente dependente de instintos. O Criador criou o homem com a capacidade de tomar decisões, e esta capacidade pode ser exercitada com sabedoria ou com imprudência. Uma consequência inevitável da liberdade de Adão era a possibilidade de tomar uma decisão tola, que foi precisamente o que ele fez. Aqueles que dizem que o Criador não devia ter permitido Adão tomar uma tal decisão, estão na realidade dizendo que, de todo, Adão não deveria ter esta liberdade de escolha, que ele e os seus descendentes, ou seja, ele e nós, não deveríamos ser homens, mas autômatos. Enquanto, aceitando o nosso argumento até este ponto, alguns protestariam que o Criador teria intervindo depois da transgressão para prevenir que o homem sofresse as consequências de sua decisão errada. Será que não conseguem enxergar que isto colocaria o homem num mundo irreal e inconstante? O próprio negócio de tomar decisões envolve tomar em conta as consequências quando se decide algo e depois aceitar essas consequências. Claro, se uma pessoa é permitida tomar decisões em tomar em conta as consequências, ela está sendo o quê? Encorajada a agir irresponsavelmente. Em tais circunstâncias, o desenvolvimento do caráter seria bastante impossível. Aqueles que se queixam que o Criador deveria ter salvo o homem das consequências do seu erro, teriam desejado que o Criador interviesse e prevenisse o homem de desfrutar dos benefícios das suas boas decisões também. Claro, também. Os caminhos do Criador são iguais. Ele administra a sua lei com consistência. No entanto, ele também é um ser de amor. Ok? Um dos temas fascinantes da Escritura é a interação entre o amor divino e a justiça, a bondade e a severidade do Criador. Embora o Criador não revogasse a sentença de morte, ele deu a Adão e Eva um tempo de vida e oportunidade antes da morte os reclamar, os chamar, antes deles morrerem. Assim eles puderam se reproduzir e a raça sobreviveu embora sujeita à morte. O fato que existem seres humanos vivos hoje é evidência do amor do nosso Criador. Para mais, não só o Criador deu aos homens a chance de viver, ele ofereceu-os a oportunidade de viver para sempre. A narrativa das Escrituras nos dá exemplo após exemplo da gentileza do Criador para com os mortais que não merecem isso.
Embora o Criador dê ao homem uma medida de sofrimento por não os exterminar da face da terra, isto é a consequência da decisão do homem. E é assim, de certo sentido, a própria contribuição do homem para as circunstâncias da sua vida. O amor do Criador é realçado por este pano de fundo negro da loucura e pecados humanos. Deve-se reconhecer que as nossas emoções e preconceitos humanos podem levar-nos a conclusões erradas acerca do Criador. O que não vemos com tanta clareza é a enormidade do pecado humano que chama o julgamento sobre si mesmo. Não damos o valor que devíamos dar para o Criador, que não tem prazer na morte do ímpio. É assim que está escrito, é assim que eu creio. O sofrimento dos servos do Criador. O mal nem sempre é castigo. Às vezes parece ser, embora no final a intenção é abençoar. Algumas vezes o sofrimento de uma pessoa não tem uma ligação direta com os seus pecados pessoais. Claro que não. Os sofrimentos de Jeremias, por exemplo, e Ezequiel, eram profecias simbólicas do destino que cairia sobre Israel. No entanto, no final, eles não perderam com isso. Na palavra do salmista vemos o seguinte, vamos lá, Salmos capítulo 119, verso 71, diz assim, vamos lá. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Por que a provação ajuda? Voltando a um tema anterior, as pessoas vivenciam uma luta em si mesmas entre dois elementos mutuamente hostis, a carne e o espírito, certo? Vimos isso já. Por que esses elementos estão completamente em oposição um ao outro? Cada um prospera às custas do outro e cada um sofre a vantagem do outro. Existe uma relação entre a carne e o espírito. E o objetivo da pessoa é crucificar a carne para que o espírito possa viver. Paulo fala disso assim, vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A repreensão divina é sempre dirigida contra a carne. Tem como objetivo ajudar o sofredor a apreciar os valores espirituais. Realmente, o que provê o castigo é descrito lá em Hebreus capítulo 12 como paz do Espírito. O assunto do sofrimento é difícil e o nosso estudo sobre isso está longe de estar completo. O que vimos foi que o Criador não interfere no sofrimento sobre o homem porque este escolheu o caminho do pecado. E ele usa o sofrimento como um meio para promover o desenvolvimento espiritual das pessoas. Este período de sofrimento é só momentâneo. O quadro final é de um tempo quando não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Se pela bondade do Criador estivermos lá, seremos capazes de ver o problema do sofrimento a partir da perspectiva correta. E assim entenderemos. Meu querido, meu irmão, minha irmã, tudo isso que nós estamos falando aqui, tudo isso que nós estamos compreendendo acerca do que é certo, do que é errado, do que é pecado, do que é diabo, do que é Satanás, do que é encapetamento, do que é sofrimento, tudo isso nessa série de 26 vídeos, é simplesmente para tentar mostrar para você que não existe essa coisa de um ser externo que está nos colocando contra o nosso Criador. Não existe isso. Você conseguiu ver através desses 26 vídeos, dessa série de 26 vídeos, que o que nos separa do nosso Criador são as nossas atitudes, os nossos atos. Atos contra a lei do Criador. Um novo mandamento vos dou, assim disse o Messias, que tenham o Criador como único Deus e amem-se uns aos outros como Ele nos amou. Você se lembra disso? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, livre-se da corrente do medo. Livre-se da tortura mental que te fazem. Livrem-se das correntes espirituais que existe um ser externo querendo te fazer alguma coisa.
Eu já falei isso em outros vídeos, vou repetir aqui nesse final. Se existisse um ser me impulsionando a pecar, agora poeticamente naquele grande dia eu diria assim, eu quero a minha salvação, porque quem me impulsionou a pecar foi aquele diabo lá, foi aquele anjo lá, não fui eu queria ser bom, foi ele que me induziu. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, lembre-se, seja livre, mas que a liberdade não lhe dê oportunidade para se afastar do Criador e nem se afastar do teu próximo. Tá bom? Muito bom, terminamos então a série. Vai lá também neste vídeo, dê um joinha, compartilhe, dê a sua opinião, não há problema não. Tá bom? Nós vamos iniciar então uma nova série ou talvez um novo tema. Tá bom? Eu estou estudando aqui, eu estou fazendo o escopo, estou montando toda a estrutura. Talvez vamos falar da profetisa da denominação adventista do sétimo dia. Talvez. Tá certo? Mas eu vou falar dela como pessoa, como ser humano, como uma cidadã que foi, como uma candidata à salvação? Não. Eu vou passar alguns assuntos aqui relativo àquilo que ela representa para a denominação, como uma profetisa, como uma pessoa que tudo que ela escreveu e falou está de acordo com um assim diz o Senhor. Contra o caráter dela? Não. Contra a pessoa dela? Não. E sim contra aquilo que ela representa, sendo a profetisa. Mas isso é talvez, eu estou pensando aqui direitinho, eu tenho alguma coisa já montada, mas ainda estou analisando, tá bom? Porque tem muita gente pedindo para eu entrar com alguns assuntos. Só para você ter uma base, tem pessoas pedindo para eu falar sobre maçonaria, entendeu? Mas a gente vai ver isso daí para o futuro, tá bom? Um abraço e até o próximo tema.